mais uma vez um feliz ano novo e que este ano seja realmente novo. É o sentimento de todos nós, é o que trazemos todos os dias e, sobretudo, desde a mesmo na nossa família. Lembro aqui uma frase do arcebispo do Lubango, quando falava da paz e quando se discutiam as questões da guerra. Ele dizia que a paz começa em casa, a guerra também começa em casa. Estamos a dizer que a guerra começa nos corações das pessoas, como também a própria paz começa também nos corações das pessoas. Por isso é que a Igreja, todos os anos, no primeiro dia do ano, 1 de janeiro, que é a festa de Santa Maria, Santa Mãe de Deus, em que lembramos que ela é a coroa, aquela luz absoluta. Significa foi levada aos céus de corpo e alma. De corpo e alma. Por isso faz sentido que ela esteja no centro do Dia Mundial da Paz. Ontem dizia que quando uma mãe sai de uma casa, por pouco tempo ainda se justifica. Mas se uma mãe abandona a casa por um dia, 2 dias, 3 dias, 4, depois peças da vida da família ficam desconjuntadas. Parece que a casa perdeu a alma. Às vezes, quando a mãe não está lá, a casa vai estar vazia. E a mãe, quando fala aqui de mãe, estamos a falar de mulher. E toda mulher deveria trazer esta característica, que a sua ausência desconjunta até os nossos ossos. A estabilidade fica comprometida. Para este dia, o Papa propõe a humanidade. O tema é: perdoa-nos as nossas ofensas e conceda-nos a paz. Perdoa-nos as nossas ofensas, conceda-nos a paz. O Papa olha para um desafio maior que é de toda a humanidade. O desafio é que a humanidade está submetida a uma prova, a uma dura prova de sobrevivência. Uma dura prova de sobrevivência da humanidade. E aqui o Papa
pede-nos que já não criemos somente com as coisas com o coração, né? Porque a cabeça, a inteligência, a ciência, a razão podem ser muito perfeitas no discurso, na palavra, mas às vezes criam coisas graves. Vemos as guerras, vemos o acúmulo das riquezas por um pequeno grupo de seres humanos, enquanto a grande maioria da humanidade está a passar fome. E aí, por isso, também coloca o tema do jubileu. E o tema do jubileu, como sabemos, é a esperança, é que vai caracterizar a nossa caminhada desde o domingo passado, que se abriram as portas, se abriu a porta santa, até o dia em que o Papa proclamará o fecho da porta santa. Normalmente deverá ser em dezembro, no Natal, porque é o jubileu de Jesus Cristo. Jesus Cristo que nos apareceu há 2025 anos. Então, vendo que é um conjunto de coisas boas que o Papa quer que a humanidade entre nela. É Dia Internacional da Paz. Agora, não basta celebrar a paz. A paz precisa de certas condições, e uma delas que o Papa nos propõe hoje é o perdão da dívida internacional. Lembrai-vos aquela conferência, se assim posso dizer, dos G20, que se reuniram no Brasil, onde o presidente Lula convocou todos os grandes, toda a comunidade internacional a combater a fome. A combater a fome. A fome, por ser que alguns dirigentes ficam descansados, porque veem que a fome não é só o problema da Angola. Pensam que, como é o problema mundial, nós também aqui devemos dizer que a fome é relativa, que a fome onde é que a vida não está complicada, a vida não está difícil, o teu pai é que ganha mal. O teu pai é que ganha mal. Então, você que cada um terá fome nas condições salariais, da justiça que se faz em relação ao salário. Então, o perdão da dívida internacional. Mas também temos países que continuam a aumentar a dívida. Nós aqui em Angola continuamos a aumentar a dívida. Vamos pedindo dinheiro, mesmo se uma boa parte desse dinheiro não está a fazer nada para aquilo que devia ser essencial. Para aquilo que devia ser essencial. Um amigo nosso foi ver a sua fazenda em Malange e foi agredido no hotel. No hotel foi agredido. Depois da agressão, a agressão era tão grave que devia ir a um hospital. Mas só que, infelizmente, até hoje,
Nós não temos condições hospitalares para salvar alguém. Malange não tinha condições para salvar este senhor. Correram para o hospital novo, que foi inaugurado, não passam 2 meses em Dalatando. Chegaram no hospital Dalatando, hospital novo, não tinha oxigênio. E ele precisava exatamente de oxigênio para salvar. Há pessoas que, para ser curadas, tem que haver oxigênio para respirar, para substituir aquela força motora natural que a pessoa não tem. Só que chegaram no hospital, você não colha. Nós aqui não temos oxigênio. Hospital novo, está a ver o problema. Podemos construir hospitais bonitinhos. De fato, os hospitais são mesmo espetaculares. Quem já foi lá, ou fazer consulta, ou não sei fazer o quê, ou visitar doentes. Os hospitais que estão sendo construídos são mesmo da ponta, né? Alguém já foi à Europa, em França, sobretudo, vai ver que o modelo de hospitais, estes novos, estão sendo feitos, é a mesma coisa bonita. Até parece que basta deitar naquele hospital, a pessoa já está melhor. Né? Às vezes, porque a cama é tão boa que é melhor do que aquela que a pessoa tem em casa. Né? É só apertar, está a subir, aperta, está a descer, aperta, levanta os pés, está tudo. Agora, se não tem oxigênio, pode levantar os teus pés ou a cabeça, o que vais fazer? Não faz nada. Então, o problema é este, significa que nós estamos a construir coisas muito bonitas, que estão a criar dívida para Angola, mas na realidade, dentro, as coisas ainda continuam deficientes. Deficientes. Isto também cria uma dívida. Angola está a pagar a dívida com a China, mas estamos a pedir outra dívida, não sei se é com o FMI. E essas organizações internacionais e europeias gostam disso, porque vivem mesmo disso. Quando mais dívidas provocarem nos países mais pobres, mais dinheiro eles vão ter. E nós não nos damos conta disso. Então, quando o Papa fala do perdão, da dívida internacional, é isso. É que há muitos países, muitas nações, muitos governos, muitos povos, muitas famílias andam sequestradas. Significa que o nosso futuro está sequestrado. Está sequestrado. Há coisas que nós podemos construir porque não há dinheiro, mas também se perde dinheiro. Estás a entrar na dívida, então não estás a fazer nada. Futuro sequestrado. Significa que certos países estão na mão destas organizações internacionais e recebem o dinheiro de tudo que se produz. Outro tema que o Papa também, com que o Papa desafia estes organismos internacionais é a abolição da pena de morte. A abolição da pena de morte. Seguimos há dias em alguns países africanos que voltaram outra vez à pena de morte. O Brasil, por exemplo, não voltou à pena de morte, mas, por exemplo, em relação aos violadores das crianças, os violadores dos menores, propôs a castração química. É engraçado. Propôs a castração química. Estes homens que violam as crianças, os menores, a castração química é retirar-lhes o poder do prazer sexual. Pronto, ficam inutilizados, nunca vai ter mais prazer sexual. Pronto, fica mesmo assim. É o que propôs e foi votado, passou. No fundo, é uma espécie de pena de morte para este homem. Este homem já não se pode casar, não tem mais nenhum sentimento, ficou inutilizado. Então vamos olhar para esses temas com muito cuidado, com muita
ser da igreja, vemos que hoje é um problema social e não um problema somente eclesial. O terceiro tema, por qual vou terminar, o Papa pede a criação de um fundo mundial para eliminar definitivamente a fome. É uma ousadia se olharmos para o discurso de Jesus, quando dizia a Judas e aos seus discípulos que pobres sempre os tereis convosco. Os pobres não vão acabar. Este é um sonho, é uma esperança do Papa. Portanto, há problemas sérios nas famílias. Então, mas o perdão deve ser oferecido. Nunca dizer que não vou perdoar. Uma coisa é oferecer o perdão, outra coisa é depois viver a angústia do mal que nós experimentamos. Aí sim, vamos chorando, como Pedro também chorou, como muitos de nós já choraram alguma coisa, mas o perdão deve ser oferecido. Ninguém deve negar-se ao perdão. Também não criemos situações de morte nas nossas famílias. Está sendo comum em Luanda, provavelmente em Angola, o abandono de certos familiares. Às vezes só são descobertos quando há notícia de que morreram. Está sendo muito comum. Está sendo muito comum. Havia aqui o nosso, desculpa, um irmão nosso que andava aqui nesse corredor, alguns talvez conheceram, que chamamos de Lázaro, o Lázaro da nossa paróquia. Ninguém lhe dá muita confiança. Poucos, provavelmente, quando passavam, lhe faziam um sinal de alguma comida ou de alguma moeda, mas andava aqui sempre. E nós dávamos alguma coisinha, também não tinha onde cozinhar, mas pelo menos o pão, para comprar algum pão, estava garantido quase todos os dias que saíssemos da paróquia. Acontece que no mês de julho, quando fui por uma semana a Portugal, por uma reunião, cheguei aqui, disseram que, olha, ele morreu. Oh, morreu já? Morreu. Morreu. Não sei se já não me viu mais aqui, sim, mudou-se para Angomar, lá, não sei o que aconteceu, e morreu. Parecia que não tinha família. Depois de 8 dias da sua morte, apareceu aqui apareceram algumas pessoas ligadas ao serviço de polícia, né? A dizer que, olha, aquele senhor que recolhemos aqui no Nango Marte, se alguém conhece a sua família, que avise. Porque dentro de mais 3 dias poderá ir para a vala comum. Afinal, muitos que andam aí nas ruas têm família. Mas a família apareceu para enterrar.
Mas para cuidar deste homem que andava aqui, Lázaro, toda a sua vida a tomar aqueles vestes e outro tipo de coisas, a família não estava nem aí. Eu que digo, não abandonemos pessoas. Alguns estão a abandonar os pais. Isso também é pena de morte. Também pena de morte estamos a criar para os pais. Pena de morte para a mãe. É pena de morte também para o irmão. Como também todos aqueles que andam em situações de abandono no país, nas nossas cidades, nas nossas paróquias. Estamos a ditar-lhes a pena de morte. Por isso, olhemos para estas questões, não digamos que é do Papa, mas são coisas da nossa vida. Quantos familiares nossos estão a passar fome e nós na boa vida, às vezes porque houve um problemazito, que já não nos entendemos, a coisa não funcionou, pronto, abandono total. Para enterrar. Nós também estamos a concorrer para esta pena de morte. Por isso é que às vezes é bom não participarmos nestas coisas, desta gente que age assim. Eu lembro-me de um rapaz que tinha abandonado o seu pai e como estava muito ligado a uma paróquia aqui de Luanda, nós conhecíamos, quando morreu, a paróquia tomou conta dele. Né? Tomou conta dele, preparamos tudo. Só que, a meio da manhã, vimos assim os indivíduos aparecerem com um carro bonito da agência funerária, com um caixão muito bonito. Chamaram, ô senhor padre, está aí, mas o caixão, quem morreu mais aqui? Nós só temos aqui um morto. Caixão, mas nós já compramos o caixão, mas eles estão vindo aonde então? Vamos ter com eles? Não, senhor padre, nós somos os filhos do fulano. Eu disse, já chega, guardem este caixão para um de vocês. Eu disse mesmo isso na cara. Ficaram muito mal dispostos. Né? Quase que me perseguiam para me matar. Né? Ficaram mal dispostos. Disse, olha, guardem este caixão para um de vocês. Quem tem mais ou menos a altura do vosso pai. Guardem já para si mesmo, porque nós aqui já temos o caixão para esse senhor que acompanhamos. Nunca ninguém nos disse que esse senhor tinha pai. Andou aqui conosco, já foi internado várias vezes no hospital por conta da paróquia. Nunca ninguém apareceu aqui. Então, se vocês quiserem, cada um tome conta desse caixão. Ou um de vocês entra no caixão, não enterrar. Né? Mas, de fato, foi uma coisa muito grave, não gostaram. Mas, às vezes, é importante dizer isso. Reconciliaram com o pai, abandonaram o desgraçado. Então, para dizer que, e vivia que fome, esse senhor, fome, não tinha comida, ninguém lhe varria a casa, não tinha água, cortaram a água, porque já não tinha dinheiro para pagar. Então, veja como é que às vezes alguns pais vivem mesmo sofridos, não, para não falarmos também de certas mães. Então, o Dia Mundial da Paz é isso, darmos a volta a todas estas inconveniências e contrariedades em que às vezes estamos mergulhados e dizermos a Deus que este ano vai ser diferente. Este ano é o ano da esperança. Este ano é o ano jubilar. Jubileu, para não abusar da vossa paciência,
Daí, de 25 em 25 anos, o Papa proclama um jubileu. Entre os judeus, por exemplo, na terra de Jesus, é de 50 em 5 anos, de 50 a 50 anos. Jubileu. Aqui também, em Angola, parece que experimentamos uma coisa, não são todos prisioneiros, mas soltaram aqueles que não têm o crime de segurança nacional. É, aqueles que o anos da independência, alguns cidadãos marcassem este dia, está certo. É muito importante isso, entender que os 50 anos da independência também aqui nos deram uma espécie de jubileu. Então vamos rezar por todos os homens, por todas as mulheres, por todos os jovens, por todas as crianças, para que sejam educadas e educados neste caminho. Que o Senhor nos conceda na paz, na saúde e também no perdão. Assim seja.